No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Chris namorou a Connie D'Amico, uma garota popular de sua escola. E após ter namorado todos os caras populares, ela resolveu que iria sair com o Chris, e que o transformaria de um garoto esquisito em um super popular. Mas isso acabou subindo a cabeça dele, já que depois de um tempo, chegou a trair ela com outras duas garotas. O episódio começa nos mostrando a escola onde Meg e Chris estudavam. Meg andava com seu irmão pelo corredor, mas ao ver que a garota super popular, Connie D'Amico, estava ali, ela logo manda o Chris sair de perto, e não andar com ela. Meg então vai falar com a Connie. E diz que outro dia sem querer ouviu ela falando no corredor que gostou muito do High School Musical 2. Vendo isso, Meg então diz que resolveu gravar umas músicas em um CD, e presenteá-la. E infelizmente para ela, a reação de Connie acaba sendo bastante exagerada, já que responde grosseiramente que nunca mais era para Meg falar com ela, pois não merecia suas palavras, e diz que foi irônica ao ter dito que gostou do High School Musical 2, e até chega a perguntá-la se tinha 8 anos, mas de forma sarcástica, pois ela mesmo responde que isso era impossível, já que tinha visto seu traseiro peludo e caído no vestiário. E como se isso já não tivesse sido o bastante, um dos garotos até chega a soltar um pum perto dela. Isso obviamente fez com que Meg saísse dali chorando. Logo em seguida, Connie, ao ver seu namorado agindo como um idiota, fala que iria terminar com ele, e que o trocaria por um dos outros caras populares. Sua amiga lembra que ela já namorou todos os garotos populares da escola. Ao ouvir isso, Connie diz que precisaria de um novo desafio, e acaba tendo a ideia de sair com um garoto fracassado da escola, e o transformar em um dos caras mais populares. Sua amiga logo concorda com o desafio, e diz que iria ajudá-la com isso. Elas então começam a pensar com quem que ela iria sair. O primeiro logo é descartado após descobrirem que ele fazia xixi na cama. O outro era ninguém menos que o Chris, que parecia estar fazendo algo ali. Connie, ao ver ele, e também sentiu seu cheiro, logo decide escolhê-lo, já que ele era o garoto perfeito para o seu desafio. Um tempo depois, Chris e Meg se preparavam para comer o seu lanche. Ele logo fica feliz ao ver que era seu preferido, creme de amendoim sem as cascas. Já Meg não tem a mesma sorte, já que na sacola dela tinha as cascas dele, uma casca de laranja, e também a foto da sua mãe comendo uma coxa de peru. Mas sua expressão logo muda, ao pensar que a Connie estava indo ali para falar com ela. Connie até chega a elogiá-la, mas logo manda ela sair. E conversa com o Chris, a respeito dele ser o garoto menos popular da escola. Ela fala que eles dois iriam sair no sábado à noite. E Chris então aceita. E até chega a se perguntar do porquê que a Connie D'Amico queria sair justamente com ele, e diz que ela deveria estar mais bêbada que o Papai Noel, quando bateu o trenó. Por acaso é judeu? Senhor, por favor, quero que desça do trenó. Já no sábado à noite, Chris estava no carro da Connie D'Amico. Ela disse que eles teriam que fazer algumas coisas antes de entrarem. E já que seria vista com ele, Chris teria que mudar um pouco seu visual. Ela o manda tirar o boné, e inesperadamente um morcego sai de lá de dentro. Ao ver que o cabelo dele estava penteado, ela resolve bagunçá-lo, e por último desenha uma barba falsa nele com uma caneta. Chris resolve perguntá-la se poderia segurar sua mão, já que eles iriam namorar. Connie percebe que isso era uma ótima ideia, pois todo mundo iria pensar que ele era popular. Chris fala que não se importava em parecer popular. E continua falando que gostava muito dela, e que a achava bonita, e que também esperava passar um bom tempo ao seu lado. Connie, ao ouvir isso, fica bem emocionada, e diz que nenhum outro homem nunca havia falado aquelas coisas para ela. Após isso, Connie então acaba mudando de plano, e convida ele para ir ao cinema. Chris e sua namorada entram na escola pela primeira vez após terem começado a namorar. E todo mundo claramente fica bem surpreso ao vê-los juntos. E já começam a falar que o Chris era popular. Os jogadores vão falar com o Chris, e ele fica bem feliz, já que eles nunca tinham falado com ele antes. A amiga de Connie vai falar com ela, e diz que ela realmente conseguiu transformar o Chris em um cara popular, e então a pergunta se iria dar um fora nele. Connie responde que não, pois ele não era como os outros garotos. Ela até chega a falar que gostava de verdade dele, e até iria jantar na casa dele para conhecer os seus pais. Chris até chega a ficar bem contente com a sua nova namorada indo jantar na sua casa. E fala que esperava que o seu pai não o envergonhasse como na vez que um cara com uma perna só foi até lá. Mas que aquecimento global! Disseram que perdemos muitos pés de neve no inverno passado.
Você só tem uma perna, moço. Já de noite, Lois fala com a namorada do Chris, e diz que estava feliz por ele ter finalmente trazido uma garota para jantar. Connie então agradece, e resolve perguntar o que havia acontecido com o seu filho. Ela responde que parecia que havia se casado com um homem que achava certo encher um bebê de esteroides. Peter então manda Lois calar a boca. E elogia a namorada do Chris, a respeito de sua beleza. Chegando até a falar dos seios dela. E Meg mais uma vez resolve puxar assunto com a Connie, já que ela estava namorando seu irmão, mas como já era esperado, acaba não dando certo. Meu pai faleceu faz 4 anos. Faleceu. Quer tomar banho antes da sobremesa? No dia seguinte, Chris já estava com um visual diferente, e também agindo como uma pessoa popular, ou seja, muito idiota com as outras pessoas. Já que um dos garotos ao ir falar com ele a respeito da festa que iria dar, Chris o avisa para não espalhar a notícia, pois não queria que os fracassados fossem também. E coincidentemente Meg chega ali, e fala com a Connie, a respeito delas duas irem na mesma festa. Mas sua felicidade logo acaba, ao saber que não estava convidada, o que era estranho, já que a festa iria ser na sua casa. E após Chris falar que ela não poderia ir, Meg fica bem triste. Já de noite na festa do Chris, Peter diz que estava bastante orgulhoso do seu filho, por ele estar em uma festa com pessoas descoladas. E novamente chega a elogiar a Connie, falando do formato do seu corpo. Enquanto isso, Lois tentava confortar a Meg que estava chorando. E como era uma ótima mãe, ela antes de ir embora, resolve dar alguns soníferos para sua filha. De volta na festa, Connie procurava pelo Chris, e acaba vendo ele com duas garotas. E Chris age de modo totalmente diferente do normal, chegando até a dizer que ele ficou popular por conta própria, e não por causa dela. Essa não, Connie está ferida. Vou deitar em cima dela para mantê-la aquecida. Já no dia seguinte, os garotos do time ficam impressionados por Chris ter traído a Connie em sua festa. E ela ao chegar ali para se sentar, logo é mandada embora. E acaba tendo que se sentar na mesa em que Meg estava. Connie resolve falar com ela a respeito do Chris, e que elas teriam de fazer algo. Meg fica irritada. E decide perguntá-la se achava mesmo que ela iria ajudá-la depois de tudo que fez. E mostra alguns arranhões que havia feito após ter sido várias vezes humilhada por ela. Com isso, Meg então diz que não iria ajudá-la, mas ao ser acertada com uma lança pelo Chris, logo muda de ideia. Já no outro dia, todos da escola estavam no ginásio. Meg e Connie se preparavam para pôr o seu plano em prática para acabar com a popularidade do Chris. E ele finalmente sobe no auditório, e enquanto falava, uma enorme tela desce do teto, e começa a mostrar um vídeo, aonde o Chris estava praticamente sem roupas, e agindo de modo estranho, chegando até a ser visto pelo seu pai. E todos após verem isso caem na gargalhada. E depois do Chris ter sido totalmente humilhado, Connie volta a ser a mais popular. De noite, enquanto jantavam, Chris resolve se desculpar com a sua irmã por ter agido como um idiota.